Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde sempre buscamos conectar os estudos científicos, artigos científicos do nosso mundo moderno com o Evangelho e ensinamento de nosso Jesus Cristo. Para iniciarmos as reflexões de hoje, onde vamos falar sobre culpa e tristeza, façamos a nossa prece de abertura. Pai, Cristo, que a Tua luz se faça presente em nosso coração e em nossa alma. Gratidão por mais uma vez podermos juntos aprender, receber a inspiração de mais alto. Que cada irmão que nos acompanhe receba no seu coração, na sua alma, a ajuda, o socorro e a inspiração necessária pelos anjos e mentores de luz, que são tão abençoados, tão amorosos. Ilumine os nossos estudos, que assim seja. Muito bem, para iniciarmos então as reflexões do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sob um monte. Na hora da tristeza. Entraste na hora do desalento como se te avizinhasses de um pesadelo. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento, mágoa as antigas surgem à tona. Sente-se a uma feição do viajor para cuja sede se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração no peito qual um pássaro fatigado ao sacudir em vão as grades do cárcere. Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance a tristeza inútil. Se a incompreensão alheia te azedou o pensamento, recorda os companheiros enfermos ou mutilados, quando não conhecem a própria situação, qual seria de desejar e prossegue servindo a esperar pelo tempo que lhes dará reajuste. Se amigos te abandonaram em árduas tarefas, à caça de considerações que lhes incensem a personalidade, medita nas crianças afoitas empenhadas a jogos e distrações nos momentos do estudo e prossegue servindo a esperar pelo tempo em que todos renovará na escola da experiência. Se deixastes entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre da tua conformação para que se refaçam, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que te propiciará mais além o intraduzível consolo do reencontro. Se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável ao facho estelar nas trevas em que jornadeiam e prossegue servindo, a esperar pelo tempo, que no instante oportuno a cada problema descortinará as soluções. Lembra-te de que pode ser ainda hoje o raciocínio para os que te dementaram na invigilância, o apoio dos que tropeçam na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram em desespero e a voz que se levanta para a defesa dos injustiçados e desvalidos. Não te detenhas para relacionar dissabores. Segue adiante. E se lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará um novo dia. Que assim seja. Que texto maravilhoso que Emmanuel nos traz hoje, né? Muito lindo. Ele vem falar na hora da tristeza. Como podemos e devemos passar pelos momentos de tristeza em nossa vida? Quem nunca passou por tristezas?
impossível neste nosso mundo de provas e expiações. Mesmo aqueles que já são, mais elevados do que nós, passam por tristezas. Porque as tristezas são ferramentas também de crescimento, burilamento e elevação. Até mesmo, talvez, muitas vezes, elas se tornam a principal ferramenta. Nós que ainda não conseguimos tantas vezes aprender pelo amor, aprender pelas coisas boas. Por quê? Porque quando estamos vivendo em paz, quando está tudo bem, quando nós não passamos por determinados desafios, nos acomodamos, persistimos fazendo e cometendo os nossos equívocos que nós sabemos que existem, aquelas faltas, aquelas atitudes, pensamentos, palavras ou até inações, paralisias que sabemos serem erradas e que quando não vem um espetinho ali nos empurrar para sair do lugar, que muitas vezes é a tristeza, nós permanecemos parados. E tristezas, então, fazem parte. Cabe a nós aprender a lidar da melhor forma com essas tristezas. E a receita de Emmanuel é: continua servindo, não pare. Mesmo quando a noite parecer tomar conta dos teus olhos e do teu coração, não fique inativo se entregando ao desespero, à depressão e à ansiedade. Haja, trabalhe, sirva, faça para com os outros aquilo que você gostaria que fosse feito contigo. Porque essa ferramenta, por mais que ela seja difícil no momento de abatimento, ela é infalível para trazer de retorno para nós as coisas boas, as coisas que vão nos renovar e nos dar a energia e o amor, o consolo, mesmo que não da terra, mas da espiritualidade, para conseguirmos continuar caminhando, sem desistir, sem desfalecer. Então, a receita é sempre amar, servindo, Caridade e terapia. Eis a receita de curar tristezas no nosso coração e alma. Que nós possamos, então, buscar colocar em prática, porque fácil não é, Eu posso dizer por mim que em muitos momentos de tristeza é muito difícil a gente querer se levantar, se reerguer, agir. Às vezes a gente quer ficar parado, deitado, esperando o mundo acabar em barranco, como diz o ditado popular. Mas a receita para melhorar não é essa. Está dada pelo Mestre Jesus, Amar e servir. E dentro desse contexto, nós temos hoje um novo livro querido, Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito e psicografado pelo querido médium Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é a culpa dos espíritos. Costumamos ter a triste mania de culpar alguém por nossas dores e problemas. Admitir que temos culpa nos problemas é algo muito incomum. Às vezes, nós, que sabemos da influência do plano espiritual em nossas vidas, queremos culpar os espíritos desencarnados por tudo. Se alguém nos agride, dizemos ser atitude patrocinada por obsessores. Se algo não dá certo, é culpa dos perseguidores de além. Se acontecem imprevistos, alegamos ser atitudes dos desencarnados. Precisamos parar e refletir. De fato, o além está à nossa volta, mas somos nós que geramos espaço para os acontecimentos. Nem sempre inimigos e perseguidores do mundo espiritual tudo fazem para nos prejudicar. Mas se saímos de alguma situação prejudicados, certamente temos a nossa parcela de culpa. Que assim seja. Aí, como completa o evangelho que nós refletimos hoje, A culpa também está associada com diversos acontecimentos na nossa vida e nós temos responsabilidade sobre como agir e lidar com essas situações desafiadoras, vencendo a culpa e sem querer colocá-la em outras pessoas. Nesse trecho, o que o irmão Expedito vem nos dizer? Que é muito comum a gente querer achar um bode expiatório, Tudo que acontece com a gente
Ah, mas foi por causa de... A palavra, né, ali é o mas, está sempre no meio. Mas isso aconteceu por causa disso, mas fulano fez isso, mas aconteceu isso no meu trabalho, mas meu marido, minha irmã, meu filho, meu pai, minha mãe fizeram isso e agiram dessa forma. Então, sempre tem uma condição onde a gente tenta, e eu me coloco também nessa situação, onde a gente visa colocar a culpa em outras situações. Não que isso não aconteça, não que os outros e as situações da vida não sejam culpados, entre aspas, por diversas situações que enfrentamos. Faz parte da nossa caminhada passar por esses desafios também. Porém, a grande mensagem desse texto é: nós só temos poder de mudar e de agir sobre aquela parte e parcela que está dentro de nós. Nós somos responsáveis pela nossa mudança, pelas nossas atitudes e pela nossa reação frente às adversidades. Portanto, por mais que existam situações e determinadas ações, palavras, atitudes de outros que nos afetem, a nossa parcela de culpa tem que ser reconhecida, pois é sobre ela que nós podemos agir e melhorar, usar como ferramenta de elevação. Então, qual a nossa parcela de culpa sobre as tristezas que carregamos? Qual a nossa parcela de culpa sobre os dissabores que vivenciamos hoje, no passado? Para que a gente possa usar isso, ressignificar, dando sentido através de um crescimento e elevação, para isso deixar de ser culpa e virar evolução. Toda culpa, né, ou evento traumático do passado, que é não tratado, não trabalhado, não psicologicamente transformado, se torna culpa. E todo evento que hoje é uma culpa e nós trabalhamos ele para gerar uma evolução e crescimento, se torna uma elevação e melhoria da nossa alma. Então, é o que nós podemos fazer, a parte que nos cabe, né? Reconhecer, trabalhar e evoluir. E dentro desse contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: um modelo dinâmico de implicações de culpa para motivação e autorregulação no contexto de preconceito. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Psychological Science, que quer dizer ciência psicológica, pelos autores David Amodio, Patricia Devine e Ed Harmon Jones. Bem, esse artigo científico ele traz uma abordagem que nós já sabemos na psicologia e na área de saúde, de que a culpa ela é uma emoção normalmente negativa que pode, se não bem trabalhada, gerar vários prejuízos, levar à depressão, a vários comportamentos autodestrutivos e, né, prejudicar a vida de nós, do ser humano. O que esse estudo científico, que foi experimental, fez? Ele começou a analisar o cérebro, o funcionamento cerebral, do córtex, de como funciona a marcação de estímulos da culpa no cérebro. E o que eles fizeram? Colocaram imagens de pessoas de diferentes etnias e, no meio dessas pessoas, negras, né, pretas, que despertaram em muitas pessoas sinais de áreas de preconceito, tá? Então, a pessoa disparou áreas cerebrais relativas e ligadas a esse preconceito racial, discriminação racial. E aí, logo em seguida, foi mostrada uma campanha contra a discriminação. E foi refeita a leitura e várias pessoas mostraram culpa por ter desenvolvido aquele pensamento racista, né, anteriormente. E aí, o que eles fizeram foi dar a oportunidade para que essas pessoas pudessem se engajar em campanhas, em trabalhos contra o racismo. E o que foi observado? Que aquelas pessoas que receberam esse estímulo, né, de campanhas contra o racismo, perceberam, né, que não faz sentido discriminar alguém pela cor da pele, pela raça,
acabaram se engajando mais no serviço para combater as coisas ruins, né? O preconceito, e melhoraram a sensação de culpa. Ou seja, como que a gente cura as nossas culpas? Agindo contra aquilo que nos faz mal, né? Contra a origem daquele sentimento negativo e trabalhando para ajudar, para servir os outros. Ou seja, até mesmo a ciência corrobora que a culpa sozinha, sem tratar, sem agir, não nos faz bem, é uma emoção negativa, mas que ela pode servir, se você decidir se transformar, como um gatilho para a evolução, para a melhoria, para o crescimento, para servir e ajudar aos outros. E é isso que transforma a nossa vida, que transforma a nossa capacidade de sermos melhores e, no fim, a evolução de nossa alma, que é o objetivo de estarmos aqui na Terra, né? Passando por tudo isso, sermos melhores, aprendermos nos elevando. Façamos, então, a nossa prece de encerramento. Cristo, que a Tua luz, que tocou o nosso cérebro, nossa alma, neste dia, possa, Senhor, transbordar e transformar, que consigamos levar um pouco dessa luz aonde formos, fazendo o esforço de nos transformarmos para o bem. Abençoe enormemente os mentores e anjos de luz que nos guiam e que saibamos ser de fato mensageiros de amor. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Que a espiritualidade amiga acompanhe e abençoe a cada um nas suas necessidades. Namastê e até a próxima.